Boa noite. Vamos dar sequência ao nosso trabalho. Vamos falar de inteligência emocional em crianças. Como ajudar os filhos a desenvolver com afeto essa inteligência emocional. IE, que é a sigla dele, é a capacidade de reconhecer, identificar e lidar com as diferenças nas emoções e sentimentos que ao longo da vida vamos experimentando e como vamos conviver com as pessoas que estão em nosso meio social que nos cercam. Inteligência emocional nos capacita a lidar da melhor forma possível com nossas frustrações, nossos problemas, limitações, limites e os nãos, sim, os nãos que recebemos naturalmente durante a nossa vida. Não de pessoas, como também não das circunstâncias. É muito importante para a criança esse desenvolvimento para o seu dia a dia e para conviver em sociedade. É necessário saber ouvir não, até para também poder dizer não. É um processo de maturidade. Eu mesma tinha muita dificuldade em dizer não. Estou aprendendo. A gente vai desenvolvendo isso aí ao longo da vida. Processo de maturidade. Então, são inúmeros sentimentos e emoções que nos capacitam para a vida no cotidiano. Vamos sendo habilitados para lidar com esses sentimentos, identificando cada um deles e entendendo o que cada sentimento desses vai mexer com nossa vida, com nossa história e vai influenciar na nossa vida de forma geral. Tem aqui uma diferença entre remorso e arrependimento. Tem diferença? Sim, e muita. Porque arrepender de ter feito alguma coisa boa para alguém, mas remorso é a consciência de que não deveria ter feito aquilo. Então tem diferença. Então arrepender é, eu não deveria ter feito aquela coisa ali. Mas o remorso a pessoa se sente culpada por não ter feito. E arrepender gera uma atitude de mudança. Não vou fazer tal coisa mais, porque não é bom. E remorso é só no momento. Depois faz novamente. É a repetição. Faz e nunca muda. É preciso ensinar isso aos filhos, já na primeira infância, que são os primeiros anos de vida ali, de 1 a 4 anos. De que maneira isso é possível? Falar sobre as emoções é muito importante para saber lidar melhor com os sentimentos. Conversar, desabafar, ajuda a entender o que está sentindo. Acolher. Acolher esses sentimentos é fundamental, é importantíssimo para criar uma postura mais resiliente e positiva diante dos acontecimentos da vida. Então, falar dos sentimentos, seja você mãe ou pai, o exemplo, fale do que vocês sentem, fale de si mesmos, para poderem se sentirem seguros e encorajados ou estimulados e fazerem o mesmo, os pequenos, para que eles possam fazer o mesmo. Quando você está se usando como exemplo, falando de si mesmo. Você é um exemplo a ser seguido ou copiado pelos filhos. Por isso, nunca esconda seus sentimentos deles, pois pode estar impedindo deles terem uma lição de vida. Pois verão que seus pais são humanos, sujeitos a errar também. Exemplo, pedir os filhos para organizar os brinquedos. Aí ele não obedeceu? Então você deve conversar sobre isso. E não ir organizando você mesma, com raiva e dizendo que da próxima vez vai jogar no lixo. Por quê? Porque você só está
Você só trabalha ali, só você que está trabalhando, e ele não, você toda nervosa ali, reclamando, da próxima vez eu vou jogar no lixo, viu? Não, é ao contrário. Ao conversar, você diz, você vai pedir ele ali para te ajudar. Porque, ó, eu te pedi para você me ajudar a organizar seus brinquedos, você não fez, fiquei chateada, fiquei triste, fiquei brava, fiquei irritada. Mas hoje eu vou te ajudar a guardar, a organizar, mas da próxima vez será você. Certo, meu filho? Ou certo, minha filha? Assim, quando for ele que te fizer algo errado, ele vai ser estimulado a te contar, mãe ou pai. Ele vai ter que conversar sobre qualquer assunto com você. Você está então estimulando ele a desenvolver essa intimidade, essa amizade com você. Porque você própria foi exemplo para ele, você pai, você mãe foi exemplo para ele. Então, ele será beneficiado na fase adulta. Ele vai ser beneficiado lá na frente. E da infância à fase adulta, sabendo falar sobre os sentimentos. Para esses filhos, não haverá bloqueio mental, bloqueio emocional. Para esses aí que você está educando já desde criança, eles não terão um bloqueio lá na frente. Ele pode te falar como se sente, se está triste, se está feliz, se chorou, se chora, se ele faz birra. E ele não precisa dizer que é coisa feia. Não precisa. Muitas das vezes você escuta ele falar, fala, que coisa feia, mãe. Não precisa dessa frase. Que coisa feia. Não. Ele vai falar tudo que tiver de falar, até mesmo depois de ter brigado na escola. Por quê? Porque ele sentiu sim aquela raiva, aquela irritação, mas ele está te contando. Então naquele momento você tem que acolher, você tem que ouvir. Depois você vai tirar alguma lição disso aí. Porque os sentimentos negativos como raiva, tristeza, decepção são naturais. Acontecem em nós também, em vários momentos. E mentir que não sentiu isso não vai fazer essa emoção desaparecer. Não vai fazer essa emoção parar. Então é importante eles citarem isso sim, sentiu raiva, sentiu irritação, sim, você também, mãe e pai, você também sentiu. Então tem que colocar isso para fora, tem que falar sobre isso sim. A raiva, por exemplo, ali, ela não vai desaparecer só porque não falou sobre ela. Não vai. Ela vai ficando lá, ela vai sendo resolvida, vai sendo guardada, vai criando raiz de amargura. Ela vai lá, vai ficando lá, remoendo a pessoa por dentro. E a raiz de amargura, ela é oculta, ela é silenciosa, mesmo sendo uma criança. Quantas pessoas você conhece que guarda coisas lá da sua infância? Por quê? Porque já deixou enraizar e virou isso aí, essa raiz de amargura. Incentive os filhos a falarem sobre as emoções, mãe, pai, educador, psicólogo, incentive a falar sobre as emoções deles, sim. Sejam quais forem, é muito melhor ouvir um filho dizer que se irritou com um amigo na escola, talvez até quebrou o brinquedo dele, do que ele fazer de conta que nada aconteceu e só depois bater no colega de escola. Não, tem que incentivar a falar. Primeiro vai falar, mãe, eu senti raiva disso ou daquilo, que agora é uma onda de bullying sem fim, né? Nós também passamos por isso, mas eles não conseguem passar, porque eles não estão preparados. Eles não sabem o que quer ouvir, não, eles não sabem o que é tristeza, eles só querem coisas boas, só sentimentos bons. E toda forma de sentimento a gente está sujeito a viver, a vivenciar, sim. E se ele até chegar ao ponto de bater no coleguinha, os pais têm que ouvir. Coleguinha de escola ali, os pais têm que ouvir. E tem que tirar uma lição disso, é claro. Então você precisa valorizar o que seu filho diz e sente. Elogie seu filho, fale das qualidades dele, assim ele terá amigos que vão querer estar ao lado dele sempre. Nunca ridicularize, não force a criança, busque sempre o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Não pode ser muito tolerante, não pode ser muito
mão aberta também aceitar tudo. Tem que ter equilíbrio entre os dois, as duas questões ali, como exemplo que eu estou citando aqui para você. Então, ele irá desenvolver empatia. Empatia para uma vida inteira. Porque as crianças estão sujeitas, sim, à ansiedade infantil e às suas consequências. Elas estão sujeitas. Mas você tem uma inteligência emocional já desde criança, porque os pais dele ensinaram isso para ele, ele não vai sentir. Porque errar não é bom, mas errar nos ensina muito. É possível tirar lições dos nossos erros. Para as crianças, irá ajudá-las a superar as dificuldades que irão surgir ao longo da vida. Errar é normal, porque ninguém nasce sabendo. Erra e aprende com as falhas e incertezas da vida. Assim, as crianças irão crescer aprendendo com seus próprios erros, sem desistir ou paralisar por alguma falha ou frustração. Ela então vai aprender a persistir para desenvolver um raciocínio que pode ser criativo e útil para toda a vida. Então, demonstre para as crianças que elas não precisam ser perfeitas para merecerem nosso amor, porque nós também não somos perfeitos, mãe, pai. Então, conviver com as frustrações e não ignorar tais frustrações. Conviver. Raiva. Tem alternativas. Ensine um modo dela lidar com isso. Comunicação. Aprenda a desenvolver ali uma comunicação, um estímulo para ele através da música, da dança, do esporte, da pintura ou outras formas de expressão artística, porque são ótimos para lidar com as emoções. Ofereça a ela a oportunidade de escolher como se expressar. Como se expressar. E nos momentos para esfriar a cabeça e digerir os acontecimentos, exatamente como nós. Dê tempo a elas. A gente dê hora que precisa respirar fundo, engolir seco e dar um tempinho para a gente poder não fazer besteira. Elas também precisam. Autocobrança. Eu deveria ter feito isso. Não estimule isso nos seus filhos. A gente tem isso ainda, mas nós não podemos ensinar isso para eles. Pseudo-perfeição. Procura constante pela perfeição. É um exagero. É um exagero. A pessoa está ali, sempre levada a ser perfeito em tudo, em todas as áreas da vida. Isso é pseudo-perfeição. Que pode levar essa pessoa à ansiedade, gerando transtornos tão graves, podendo então fugir do controle. Aí é a hora de procurar ajuda médica. De que forma? Através dos psicólogos, através dos psicoterapeutas, através de apoio espiritual, através de amigos. E é uma equipe multidisciplinar para poder cuidar dos pais em primeiro lugar, e que os pais vão estar cuidando, aprendendo e para cuidar dos seus próprios filhos e ensinarem seus filhos. O que é importante frisar nesse momento, que é possível sim criar filhos à base da inteligência emocional. É possível. E eles crescerem desenvolvendo essa inteligência emocional, sabendo que eles podem errar, porque errar é humano, meu pai e minha mãe também erram, mas que eu devo aprender uma lição com esses erros e fazer melhor da próxima vez. E se eu ouvir não de um colega, ou de um professor, de um educador, ou de um familiar, até mesmo dos meus pais, eu saber entender. Eu aqui na condição de filho, de criança, o pai vai estar preparando esse filho, a mãe vai estar preparando esse filho para os nãos dela em primeiro lugar, os nãos de quem vai estar convivendo com ele, e todos os nãos que ele tiver que levar ao longo da sua vida, ele ter preparo para isso. E as pessoas não gostam de ouvir, não. Elas querem tudo para ontem, para hoje, o mundo está com pressa, está com muita pressa. Então, quando vem alguma coisa diferente do que foi planejado, elas não gostam. Então, nós vamos orar? Vamos orar e agradecer nosso Pai por mais essa oportunidade desse trabalho? Vamos orar. Muito obrigado, Pai,
mais essa oportunidade aqui nessa noite. Eu quero pedir a sua bênção e proteção. Eu te consagro cada dia. Eu te consagro toda a minha família, meu trabalho, os meus projetos. Que eu tenha sabedoria, discernimento para passar por todas as situações de maneira reta e que eu agrade o teu coração. Ó Pai eterno, cuida de mim e dos meus filhos, da minha neta, da minha mãe, dos meus amigos e familiares e também do meu esposo que está sempre presente comigo, me dando um apoio. Pai, nos proteja e nos guarde de todo mal. Em nome do seu Filho, o Messias amado. Yahshua é o seu nome. Yahshua Mashiach é o seu nome. Assim seja. Assim seja. Oh, glória.